Então, alunos, como eu havia dito para vocês, os encontros vocálicos e consonantais são, assim, o que norteiam as regras de divisão silábica. O que vem a ser um encontro vocálico? Eu estou aqui na página 21 ainda da apostila de vocês. É o encontro de duas ou mais vogais dentro das palavras. Podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Vejamos alguns exemplos. Volta aqui. O encontro de dois jovens na rua. Ei! Oi! E aí, meu? Então, isso é encontro vocálico, ó. Eles colocaram um textozinho aqui, né? Especificando o contexto, que seriam dois jovens se encontrando na rua e um cumprimentando o outro. Mas eu tenho aqui, ó, a vogal E seguida da vogal I, que tem a palavra EI, que é uma interjeição, né? Não vou entrar nesse mérito agora de classificar a palavra, mas ela é uma interjeição. Aí eu tenho oi. Acredito eu que esse ou está aqui, esse i aqui e o ponto de exclamação aqui por conta de questão gráfica, né? Porque essa não é a convenção, não é a maneira como a gente grafa a palavra. O oi aqui teria que estar junto, né? Eu vou abrir aqui uma página de Word que ela vai me auxiliar a mostrar para vocês qual seria o correto. Acredito que o problema aí é mesmo de grafia. Mas aqui eu tenho um encontro vocálico, aqui eu tenho outro encontro vocálico. Aqui no aí eu tenho outro encontro vocálico e na palavra meu eu também tenho encontro vocálico. E os encontros vocálicos, eles são classificados em ditongos, tritongos e hiatos, tá? O que vem a ser um ditongo? O ditongo é quando eu tenho um encontro vocálico, portanto, duas vogais se encontram, estão juntas e ao dividir as sílabas, as duas vogais permanecem juntas na mesma sílaba. Isso é ditongo. Eu tenho aqui como exemplo a palavra Páscoa, que eu tenho as vogais O e A da sílaba coá, que ficam na divisão silábica na mesma sílaba. Por isso é ditongo, porque eu tenho duas vogais e no momento que eu divido a sílaba, elas ficam juntas. Aí eu tenho o tritongo, quando três vogais se encontram na mesma sílaba. E eu tenho aqui o exemplo da figueira. Eu tenho U, E e I. E que compõem aí a sílaba gay. Figueira. E na separação silábica, estas três vogais permanecem juntas porque elas compõem uma sílaba. Percebam que a gente não pode fugir do conceito de sílaba. Gay, figueira, figueira. Cada uma sílaba é uma abertura de boca, é um conjunto de sons que eu emito, que eu pronuncio numa única emissão de voz. Então, ditongo, encontro de duas vogais que ao dividir as sílabas da palavra permanecem na mesma sílaba. Tritongo, encontro de três vogais que ao dividir a sílaba das palavras permanece também na mesma sílaba. Mas e aí, quando eu tenho diferente? Eu tenho aqui a palavra saúdem.
eu tenho um hiato. Porque, embora eu tenha o encontro consonantal aqui do A e do U, ao dividir as sílabas, o U fica sozinho. E aí é um hiato. Professora, mas como que eu sei? Pela pronúncia. Se eu não dividisse, sempre tomando por base o conceito de sílaba, por isso que eu me detive tanto na explicação desse conceito, que sílaba é o conjunto de sons que eu emito numa única abertura de boca ao falar. Então, olha aqui como eu pronuncio saúdem. Sa-u-dem. Se não fosse um hiato aqui, e sim um ditongo, eu pronunciaria saudem. E aí eu estaria falando outra palavra, porque saudar é você cumprimentar. E saudar é grafado com L, não com U, e é fazer um pagamento. E é um erro muito comum na igreja, na oralidade, os irmãos dizerem, eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Então, tá pagando a igreja? Não é eu saldo a igreja com a paz do Senhor, e sim eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Porque a palavra saudar, ela é escrita assim, ó. E nós vemos essa pronúncia na igreja. Eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Tá dizendo que eu tô pagando a igreja com a paz do Senhor, se eu for fazer a análise literal da palavra. Então, eu tenho que dizer, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus amados, eu vou concluir esse vídeo aqui, porque senão depois eu não consigo postá-lo. E na sequência, a gente vai dividindo o conteúdo e fazendo desta maneira, tá? Até mais!